Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. Nesse mês de maio, que é o mês da família, nós estamos com uma série de devocionais chamado Deus Fala à Família. E ontem nós falamos, do primeiro relacionamento, a primeira família, que é a família de Adão e Eva. E hoje nós queremos falar algo importante a respeito do casamento, baseado então no que aconteceu no Jardim do Éden. E nós vamos falar sobre a serpente no jardim. Satanás seduziu a primeira mulher do mundo a se rebelar contra o plano de Deus. O pecado de Adão e Eva desfigurou a beleza do relacionamento entre homem e mulher. A propaganda enganosa de Satanás trouxe consequências que afetaram e afetam a vida dos seres humanos, de todos aqueles que já passaram pelo mundo. Satanás é o inimigo de Deus e ele trabalha duro para desfigurar a beleza do nosso design divino. Ele luta para ofuscar o esplendor daquilo que fomos criados para ser, criados para viver para a glória de Deus e refletir a sua glória na terra. Faz de tudo para impedir que homens e mulheres sejam um mostruário da espetacular história de Deus. Havia uma serpente de verdade no jardim de Adão e Eva. E, infelizmente, a atitude de Eva garantiu que, dali em diante, uma serpente vivesse no jardim de todas as famílias. Ou seja, seríamos alvos das maquinações e tentações e seduções de Satanás. Isso é uma má notícia. Mas a boa notícia é que a Bíblia nos avisa contra a estratégia de Satanás e garante que o poder de Jesus Cristo nos capacita a lutar contra o inimigo e derrotá-lo. Precisamos saber como esta serpente em nosso jardim procura destruir homens, mulheres, casamentos, famílias, e como pela graça de Deus nós podemos conquistar de volta a beleza do nosso design divino, retirando então a serpente do nosso jardim. Como diz, o inimigo mora ao lado. Gênesis capítulo 2, 22 a 25 nos dizem assim: E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e levou até ele. E o homem disse: Esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, e será chamada varoa, porque do varão foi tirado. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Nesses versículos é possível identificar 6 características que foram aonde a serpente atacou este casal e que marcou o relacionamento da humanidade para sempre. Essas 6 características que marcaram o relacionamento do primeiro homem com a primeira mulher. Ao refletir sobre essas características, devemos pensar na maneira como elas demonstram verdades a respeito, como nós vimos ontem, do relacionamento entre Deus Pai e o Filho. Pense também em como elas anunciam como deve ser o relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Nós vemos aqui que a primeira coisa que aconteceu, que quando Deus criou Eva, eles encontraram, quando ela é trazida para Adão, o parentesco, meus ossos e carne. Ao conhecer a sua esposa, o homem percebe de imediato que eles são parentes, carne e osso, e revelam então a noção de família, de indivíduos unidos como parte de uma mesma entidade, que seja por hereditariedade, adoção ou casamento. Mas também
compromisso. A palavra de Deus fala no versículo 24, e se unirá. O homem, então, se compromete a deixar as outras pessoas e se unir à sua esposa. A frase tem sentido de adesão permanente para alguém e é a palavra usada para descrever solda, como um no metal de ouro. A ligação, então, entre o marido e a esposa era uma união permanente orquestrada por Deus. A unidade, uma. A palavra uma no versículo 24 enfatiza a unidade. A unidade que reconhece a diversidade dentro da união. A mesma palavra é usada no famoso Shema de Deuteronômio 6,4. Ouça, ó Israel, o Senhor é o único Senhor. A quinta característica é a comunhão. Uma só carne. O marido e a mulher se tornam uma carne por meio da união física dos seus corpos. O ato é um sinal físico que testemunha a união emocional e espiritual e física dos dois. É a expressão conjugal da sua aliança de amor, que é o alicerce de toda a intimidade e comunhão. E a sexta característica é a autenticidade. Estavam nus. Nudez sugere que o homem e a mulher se sentem bem um com o outro, sem temer possíveis maldades ou abusos. Eles eram autênticos, eram livres, vulneráveis, sem nada a esconder. Eles se conheciam de modo tal e completo e não se sentiam intimidados e nem amedrontados. Nós temos também a pureza. Eles não sentiam vergonha, diz a palavra de Deus. Sentimos vergonha ao perceber que o abismo entre o que somos e o que deveríamos ser. A culpa e a vergonha é um sinal de pecado. O primeiro homem e a primeira mulher do mundo que não sente vergonha, pois o pecado não existia. O relacionamento deles era puro e santo. A finalidade deles era perfeita, o compromisso deles era perfeito, a união deles era perfeita, a comunhão deles era perfeita. Os dois eram perfeitamente autênticos e puros. O relacionamento deles era um céu. Então, o relacionamento visível entre o primeiro casal reflete sobre a verdade, sobre o relacionamento invisível entre o Pai, Deus Pai, e seu Filho, Cristo, o Filho unigênito de Deus. Foi ele que veio como o antídoto para curar as famílias da ação venenosa desta serpente. Eles são inseparáveis. Deus colocou o selo da aliança em seu Filho. Então, Cristo assegura que ele e o Pai são um. E que eles vivenciam uma comunhão íntima de amor perfeita. Eles se conhecem perfeitamente. E o relacionamento deles é puro e santo. E então nós vemos aqui as características do relacionamento entre Cristo e a igreja. Homem e mulher foram criados à imagem de Deus para dar testemunho das verdades maravilhosas sobre o Deus. E Deus estava contente. Então, o primeiro casal foi primoroso a exibir a glória de Deus. Na avaliação de Deus, tudo estava muito bem. Porém, um observador que espreitava nas sombras não estava nada impressionado. O inimigo estava bem ao lado e se ocupou logo em deformar esta imagem esplendorosa. 2 Coríntios 4,4 nos diz, porque o Deus desse século quis impedir que as pessoas enxergassem a verdade que Deus projetou para o homem, para a mulher, para a família. E ele viu claramente que o relacionamento espelhava a glória de Deus. E isso o aborreceu, porque ele odiava o Senhor, Deus, e era seu inimigo mortal. Portanto, Satanás decidiu acabar com esse relacionamento, cujo alvo era espalhar o evangelho e a glória de Deus. E por causa do pecado, hoje muitas famílias estão impossibilitadas de experimentar a atividade que Adão e Eva viviam no jardim. Entretanto, felizmente, podemos usufruir desse relacionamento eterno por meio de Jesus Cristo. Ele pode curar e sarar qualquer relacionamento. Oremos. Oremos para que o próprio Senhor Jesus e o sangue poderoso de Jesus traga de volta
a pureza do relacionamento conjugal, a autenticidade no relacionamento conjugal, a comunhão no relacionamento conjugal, a unidade no relacionamento conjugal, o compromisso e o parentesco. A unidade. Nós podemos orar pedindo ao Senhor que sare e cure os casamentos e as famílias para a glória de Deus. Faça isso ainda hoje. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.